Vovó, fuja agora! A voz do meu neto, Pedro, era um fiapo de pânico no telefone, um som agudo que rasgou a tranquilidade da minha caminhada noturna. O aparelho escorregou da minha mão trêmula, mas consegui segurá-lo antes que caísse no chão de paralelepípedos da pracinha. O ar de Paracatu, normalmente doce com o perfume dos jasmins do coreto, de repente pareceu pesado, difícil de respirar. Pedro, o que foi, meu filho? O que aconteceu? Silêncio. E depois, um som abafado, como se o telefone tivesse sido arrancado de suas mãos. A linha ficou muda. Meu coração, um velho tambor cansado, começou a bater num ritmo desgovernado. Aos 74 anos, a gente aprende que o pânico não ajuda, só atrapalha. Mas o instinto é mais antigo que a razão. E o meu gritava. Larguei a sacola com o pão de queijo que tinha acabado de comprar e comecei a andar, depois a trotar e por fim a correr, o mais rápido que minhas pernas e meu fôlego permitiam. As 2 quadras que me separavam de casa pareceram uma maratona infindável. As luzes dos postes se tornavam borrões amarelos. As vozes das pessoas sentadas nas calçadas eram um zumbido distante. Meu mundo inteiro se resumiu ao som da minha respiração ofegante e à imagem da minha casa, a casa que meu suor construiu. Antes mesmo de virar a esquina da minha rua, eu senti o cheiro. Azedo, químico, inconfundível, gasolina. Um calafrio percorreu minha espinha. Um gelo que nada tinha a ver com a brisa da noite. Era o pressentimento do irreparável. E então, eu vi. Minha casa não estava em chamas. Não ainda. Mas a luz da cozinha, a única que eu havia deixado acesa, piscava de um jeito estranho, lançando uma dança macabra de sombras no quintal. O portão de ferro branco, que eu mesma pintei na primavera passada, estava entreaberto. Empurrei-o com um rangido que ecoou no silêncio mortal da rua, e foi aí que a entendi. Márcia, minha filha, minha primogênita, estava parada na varanda dos fundos, perto da porta da cozinha. Não estava chorando, nem desesperada. Estava imóvel, uma estátua de frieza sob a luz amarelada da lâmpada. Tinha um isqueiro na mão, e seus olhos, os mesmos olhos castanhos que eu embalei noites a fio, me encaravam sem uma faísca de amor. Eram os olhos de uma estranha que queria me destruir. O cheiro de gasolina era nauseante. Vinha de dentro da casa. Um perfume de aniquilação. Cortinas, tapetes, o sofá que comprei em 12 prestações. Tudo devia estar encharcado. Meu ateliê de costura, com tecidos que guardava há décadas, as fotos dos meus netos na estante, o berço de madeira que foi dela e depois de sua irmã, tudo condenado por aquele cheiro. Márcia, minha voz saiu como um sussurro rouco, um pedido de explicação que morreu no ar pesado. Ela não respondeu, apenas ergueu o isqueiro. O pequeno clique do metal, o som da pedra de ignição girando, foi mais alto que um trovão. Uma pequena chama brotou na escuridão, minúscula, mas carregada de um poder devastador. Aquele fogo não era para queimar madeira e pano. Era para me queimar, para apagar minha história, minhas provas, minha existência. Naquele instante, congelada no meio do meu próprio quintal, com o cheiro da destruição me sufocando, eu não era mais mãe, era um alvo. A mulher que a criou com o que tinha e o que não tinha, que remendou seus vestidos e seus corações partidos, era agora um obstáculo a ser removido. E o método escolhido era o fogo. Antes de mergulhar fundo nesta fogueira que foi minha vida, preciso pedir algo a você que me ouve. Se histórias de gente que cai, mas se recusa a ficar no chão, te tocam de alguma forma. Se você acredita que a coragem pode brotar das cinzas, peço que se inscreva neste canal. É um gesto simples, mas que ajuda a espalhar vozes como a minha, vozes que se recusam a serem silenciadas pelo fogo ou pelo tempo. Agora, me dê sua mão. Vamos voltar ao começo, para que você entenda como o amor pode azedar a ponto de querer virar cinza. Meu nome é Eulália Campos, mas para os amigos, e até para os não tão amigos, sou apenas Lala. Nasci e me criei aqui em Paracatu, nessa terra vermelha de Minas Gerais, onde o céu é tão grande que parece que Deus tem mais espaço para olhar pela gente. Hoje tenho 74 anos, mas a alma, essa teimosa, ainda se sente com uns 30, pronta para costurar um vestido de festa até o sol raiar. Fui costureira a vida toda. Aprendi o ofício com minha mãe,
numa velha máquina de pedal que fazia um barulho gostoso de companhia nas tardes chuvosas. Para mim, a costura nunca foi só um trabalho. Era uma forma de entender o mundo. Cada tecido tinha uma personalidade. O cetim era vaidoso, o algodão era honesto, a chita era alegre. E cada cliente trazia um pedaço de vida para dentro do meu pequeno ateliê, que ficava na sala de casa. Eu não costurava só roupas. Eu remendava sonhos, ajustava esperanças, cerzia corações partidos. Casei-me cedo, com um homem que tinha a promessa no olhar e a pressa nos pés. Tivemos 2 filhas, Márcia e Célia. Um dia, quando Márcia tinha 7 anos e Célia apenas 2, ele se foi. Fugiu com uma mulher mais nova, de uma cidade maior, deixando para trás apenas o eco de uma porta batendo, e 3 corações de mulher para eu remendar. Chorei por 3 dias. No 4º dia, sequei as lágrimas, engoli o orgulho ferido, ajeitei o decote do meu luto e voltei para a minha máquina de costura. A vida não esperava, e as barrigas das minhas filhas muito menos. Criei as 2 sozinha, com a força da linha e a precisão da tesoura. Cada metro de tecido que eu comprava era um sacrifício. Cada vestido de noiva que eu entregava era um mês de aluguel e comida na mesa. Márcia, a mais velha, sempre foi mais observadora. Tinha um olhar calculista desde pequena, enquanto Célia brincava com os retalhos coloridos, fazendo roupinhas para bonecas. Márcia contava os botões, organizava os carretéis por cor, perguntava quanto eu cobrava por cada peça. Eu achava que era zelo, organização. Hoje, vejo que era um ensaio para um inventário. Célia era o oposto. Sonhadora, artística, com a cabeça nas nuvens e o coração no lugar certo. Foi embora de Paracatu para estudar artes em Belo Horizonte e por lá ficou. Casou-se, teve seus filhos, e nossa ligação passou a ser mantida por telefonemas longos e cheios de saudade aos domingos. Márcia ficou. Casou-se com um homem daqui, teve um filho, meu Pedro, à luz dos meus olhos. Mas o casamento não deu certo, e ela voltou para a casa dos fundos, que construí para ela no meu terreno. Dizia que a vida tinha sido injusta com ela, que merecia mais. Eu, com meu coração de mãe, que sempre acha que a culpa é sua, tentava compensar. Dava um dinheiro aqui, comprava um presente para o neto ali. Eu só queria vê-la feliz, mas a felicidade de Márcia parecia morar num lugar que meu dinheiro e meu amor não conseguiam alcançar. Minha vida era simples, mas era minha. Acordava com os galos, cuidava do meu jardim, passava o dia na minha máquina, entre o zumbido do motor e as conversas das vizinhas que vinham buscar suas encomendas. À tarde, Pedro vinha da escola, comia um pedaço de bolo de fubá e me contava as novidades. Ele era meu companheiro, meu confidente. Tinha a doçura da avó e uma inteligência que me assustava. Eu achava que a velhice seria isso, uma colcha de retalhos de momentos tranquilos, costurada com a linha dourada do afeto. Sentar na varanda, ver o sol se pôr atrás dos morros, sentir o cheiro de terra molhada e saber que eu tinha cumprido minha missão. Mal sabia eu que a tesoura mais afiada, aquela que faria o corte mais profundo, estava sendo amolada dentro da minha própria casa, pela minha própria filha. A velhice não me trouxe a paz que eu esperava. Ela me trouxe uma guerra. E o campo de batalha era a minha própria vida, a minha dignidade, a minha história, e o inimigo tinha o meu sangue. Tudo começou de forma tão sutil, tão bem costurada, que eu nem percebi o alinhavo da armadilha. Foi numa tarde quente de 1998, uns 2 anos antes da Noite do Fogo. Eu estava no meu ateliê, terminando a barra de um vestido de madrinha, e a vista já estava cansada. As letras miúdas dos talões de conta pareciam dançar na minha frente. Márcia entrou, trazendo uma jarra de suco de limão. Um gesto de cuidado, pensei. Mãe, a senhora parece cansada, ela disse, a voz macia como veludo. Passa o dia todo aí nessa máquina, depois ainda tem que cuidar de conta, de banco. É muita coisa para uma pessoa só. Eu suspirei, tirando os óculos para limpar na barra da saia. É o jeito, minha filha. Se eu não fizer, quem faz? Ela sentou-se na cadeira à minha frente, a mesma cadeira onde tantas clientes se sentaram para tirar medidas. Mas o olhar dela não era de cliente. Era um olhar que media a mim, minhas fraquezas. Deixa eu ajudar a senhora, mãe. Eu tenho mais tempo. Entendo dessas coisas de banco. A senhora já trabalhou tanto. Merece descansar. Deixa que eu cuido dessa papelada chata para a senhora. Hesitei. Por toda a minha vida,
Eu fui a dona das minhas rédeas. Lidar com meu dinheiro, por pouco que fosse, era um símbolo da minha independência. Entregar isso a outra pessoa parecia entregar um pedaço de mim, mas ela era minha filha, o sangue do meu sangue. Negar ajuda não seria uma ofensa? Uma desconfiança? Não sei, Márcia. Eu sempre dei conta, murmurei, mais para me convencer do que para responder a ela. Mas a que custo, mãe? Ela insistiu, tocando minha mão enrugada sobre a mesa. Olha essas mãos, cansadas de tanto trabalhar. A senhora me criou, me deu tudo. Deixa eu retribuir um pouco. É só para pagar as contas, ir ao banco. A senhora continua mandando em tudo, claro. Eu serei apenas as suas pernas e os seus olhos. A imagem que ela pintou era sedutora. A de uma velha mãe, finalmente amparada pela filha grata. O alívio de não ter que enfrentar filas de banco, de não ter que decifrar juros e taxas. E no fundo, uma parte de mim sentiu orgulho. Minha filha, crescida, querendo cuidar de mim. Como eu poderia recusar? A desconfiança é um tecido áspero, e eu sempre preferi a seda da confiança, mesmo que frágil. Tudo bem, minha filha, eu disse, e vi um brilho passar pelos olhos dela. Um brilho que na época confundi com alegria, mas que hoje sei que era de triunfo. Você pode me ajudar. Na semana seguinte, fomos juntas ao banco. O gerente, seu antenor, me conhecia desde que eu era moça. Márcia, com sua conversa mansa e articulada, explicou a situação. Minha mãe está precisando de um descanso, seu antenor. Eu vou só movimentar a conta para ela, pagar as coisas do dia a dia. Ela me passou uma procuração para assinar. É só um papel, mãe, para eu poder depositar e sacar o dinheiro da sua aposentadoria para a senhora. Eu, que mal sabia ler os garranchos dos advogados, assinei. Assinei onde ela apontou. Naquele momento, eu não entreguei a ela apenas o controle das minhas finanças. Eu entreguei a ela a tesoura que, mais tarde, ela usaria para cortar os fios da minha segurança, um por um. Nos primeiros meses, tudo pareceu perfeito. As contas eram pagas em dia, o dinheiro da aposentadoria aparecia na minha carteira toda semana, e eu tinha mais tempo para minhas costuras e meu jardim. Márcia me trazia os comprovantes, tudo arrumadinho numa pasta. Eu me sentia cuidada, até um pouco mimada. Aquele nó de desconfiança inicial havia se desfeito, dando lugar a um laço de gratidão. Mas um laço, quando apertado demais, pode virar um nó cego, e um nó cego, por sua vez, pode se transformar numa forca. Eu estava, sem saber, tecendo a corda que seria usada contra mim. A primeira ponta solta apareceu de forma banal. Dona Elvira, a dona da mercearia da esquina, me encontrou na rua um dia com o rosto preocupado. Dona Lala, desculpa a cobrança, mas a conta do mês passado ainda está aberta. Aconteceu alguma coisa? Fiquei sem graça. Como assim, Elvira? A Márcia não veio pagar? Eu dei o dinheiro para ela no início do mês, como sempre. Elvira balançou a cabeça. Não, senhora. Ninguém apareceu. Naquele dia, quando Márcia chegou, perguntei sobre a conta. Ela deu um tapa na própria testa, com um ar de esquecimento perfeitamente ensaiado. Ai, mãe, me desculpa. Com a correria da vida do Pedro, a escola passou batido. Que cabeça a minha! Vou lá pagar amanhã sem falta. A explicação era plausível. Mães solteiras vivem numa correria. Deixei passar. Mas, como um fio puxado numa malha perfeita, aquele pequeno incidente começou a desfazer a trama da minha tranquilidade. Algumas semanas depois, recebi uma carta do banco. Normalmente, Márcia pegava toda a correspondência dizendo que era para me poupar de propaganda e boleto. Mas naquele dia, o carteiro me entregou na mão. Era um aviso de que minha conta poupança, aquela que eu mantinha intocada para uma emergência, estava com um saldo muito abaixo do normal. Meu coração gelou. Aquela poupança era minha segurança. Eram décadas de pequenas economias, de dinheiro guardado da venda de um vestido mais caro, de um concerto extra. Era o meu, Deus me livre. Esperei Márcia voltar do trabalho, a carta tremendo na minha mão. Mostrei a ela. Desta vez, ela não sorriu. Seu rosto se fechou. Ah, mãe, sobre isso, ela começou hesitante. O Pedro precisou de um computador novo para a escola. O dele quebrou. E também teve o material do curso de inglês dele. Eu ia te contar, mas não queria te preocupar. Usei uma parte do dinheiro, mas eu vou repor, juro. Mês que vem, quando eu receber um dinheiro extra, eu coloco tudo de volta, com juros e correção. Um computador, um curso de inglês, eram coisas caras. E por que ela não me pediu? Por que pegou sem avisar?
Minha filha, você sabe que eu daria o dinheiro se você me pedisse. Para o meu neto, eu dou o que eu tiver. Mas você não podia ter pego assim, sem falar nada. Aquilo é a minha reserva, Márcia. A voz dela subiu um tom, a defensiva substituindo o arrependimento. Pelo amor de Deus, mãe, eu sou sua filha. A senhora acha que eu ia te roubar? Eu tô cuidando de tudo para a senhora, me matando para dar conta de tudo. E é assim que a senhora me agradece? Com desconfiança? O ataque foi a melhor defesa. Ela me fez sentir culpada, ingrata. A velha mãe desconfiada que atrapalha a vida da filha dedicada. Eu me encolhi, pedi desculpas. E mais uma vez, engoli minhas dúvidas. Mas elas não desceram bem. Ficaram arranhando minha garganta, como um alfinete engolido. O ponto final foi quando o seu Joaquim, um velho amigo que havia me vendido um pequeno lote nos fundos do terreno dele há muitos anos, me parou na saída da missa. Lala, parabéns pelo negócio. O rapaz que comprou o seu terreno pareceu gente boa. Vai construir uma oficina mecânica lá. Vai dar movimento para a rua. Eu parei, o missal quase caindo da minha mão. Que terreno, Joaquim? Que negócio? Ele me olhou, confuso. Ué, o seu lote. A sua filha Márcia não te falou? Ela vendeu para ele semana passada. Disse que a senhora estava precisando do dinheiro para um tratamento de saúde. Fiquei até preocupado. O chão da porta da igreja pareceu ondular sob meus pés. Tratamento de saúde? Vendeu meu terreno? O terreno que eu sonhava em deixar para Pedro construir sua casa um dia? Joaquim, tem algum engano? Eu disse, a voz falhando. Eu não vendi nada. Ele franziu a testa, tirando um papel dobrado do bolso da calça. Engano não, Lala. Tá aqui a cópia do contrato de compra e venda, com a sua assinatura e tudo. Ele me estendeu o papel. E lá estava. Meu nome, Eulália Campos, numa caligrafia que imitava a minha de forma quase perfeita. Uma falsificação, uma mentira deslavada. Naquele momento, o fio não estava mais só solto. A peça inteira tinha se desfeito nas minhas mãos, revelando uma trama podre e fedorenta. A trama da ganância da minha própria filha. Voltei para casa como um autômato. As pernas se moviam, mas a minha mente estava paralisada. Falsificação, venda, tratamento de saúde. As palavras ecoavam na minha cabeça, cada uma um golpe de martelo na estrutura da minha confiança. Guardei o papel do seu Joaquim na minha caixa de costura, debaixo de carretéis de linha e pedaços de renda. Meu santuário, meu lugar seguro, mas nada mais parecia seguro. A casa, antes meu refúgio, agora parecia um território inimigo. Cada objeto que eu olhava me trazia uma pergunta. Será que isso também já foi vendido? Será que eu ainda sou dona do meu próprio teto? A raiva começou a borbulhar, quente e amarga, misturada com uma dor que eu nunca tinha sentido. Era pior que o abandono do meu marido. O abandono foi uma ausência. Isso era uma presença, uma traição ativa, calculada, que acontecia debaixo do meu nariz. Eu precisava de provas, de mais do que a minha palavra contra a dela. Eu sabia que, se a confrontasse apenas com o papel do seu Joaquim, ela negaria, me chamaria de louca. Diria que eu estava confundindo as coisas. Eu precisava de algo irrefutável. Foi quando me lembrei de Pedro, meu neto. Ele passava horas no computador que a mãe disse ter comprado com o meu dinheiro. Ele entendia daquele mundo de senhas e sites que para mim era grego. Esperei o dia seguinte. Márcia saiu para o trabalho e eu fui até a casa dos fundos. Pedro estava jogando um de seus jogos barulhentos. Pedro, meu filho, a vovó precisa de um favor, eu disse, tentando manter a voz firme. Um favor muito grande. Ele tirou os fones de ouvido, a preocupação imediata em seus olhos de adolescente. Ele sempre foi sensível, sempre soube quando algo estava errado comigo. O que foi, vó? A senhora tá pálida. Sentei-me ao lado dele, o coração batendo forte. Eu preciso que você entre nas contas de banco da vovó pela internet. Eu preciso ver o extrato, ver o que está acontecendo. Ele franziu a testa. Mas a mãe não cuida disso para a senhora? Respirei fundo. Chegara a hora de plantar a semente da verdade no único terreno fértil que me restava naquela família. Pedro, sua mãe, eu acho que ela não está sendo completamente honesta comigo. E eu preciso saber a verdade. Você me ajuda? O conflito se instalou no rosto dele. A lealdade à mãe contra a preocupação com a avó. Mas ele me conhecia. Sabia que eu não era mulher de inventar histórias. Ele assentiu em silêncio. Pediu meus documentos. Fez algumas perguntas que eu mal soube responder.
Digitou rápido, os dedos voando sobre o teclado. A cada clique, meu estômago se revirava. Finalmente, a página do banco apareceu na tela. E com ela, o abismo. Pedro rolou a página para baixo, mostrando meses e meses de extratos. E a verdade era feia, cruel. Saques de valores altos, feitos em caixas eletrônicos em cidades vizinhas. Transferências para contas que eu não conhecia. E o pior, um empréstimo. Um empréstimo consignado, feito no meu nome, com as parcelas sendo descontadas diretamente da minha aposentadoria. O valor era altíssimo, um dinheiro que eu nunca vi na vida. Vó, o que é isso? Pedro sussurrou, o rosto tão pálido quanto o meu. Tenho um empréstimo aqui de 20 mil reais. 20 mil reais. Para mim era uma fortuna. Um valor que eu levaria uma vida para juntar. E ele estava sendo tirado de mim, mês a mês, sem que eu soubesse. Continue, Pedro. Veja tudo. Ele continuou clicando. E a cada clique, uma nova ferida se abria. A venda do lote do seu Joaquim estava lá. O dinheiro depositado na minha conta. E no dia seguinte, transferido integralmente para outra conta. A conta de Márcia. Não havia computador novo para Pedro. Não havia curso de inglês. Havia apenas uma teia de mentiras, tecida com meu dinheiro e a minha assinatura falsificada. Ficamos ali, os dois, em silêncio, olhando para o brilho frio da tela do computador. A luz do monitor iluminava as lágrimas que começavam a escorrer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de fúria. A fúria de uma mulher que acabara de descobrir que o ninho que construiu com tanto esforço abrigava uma serpente. E a serpente tinha o rosto da sua própria filha. Naquele momento, olhando para o extrato bancário, eu entendi a dimensão do golpe. E soube que o confronto era inevitável. Passei o resto do dia numa névoa de raiva e dor. Cada tic-tac do relógio na parede era uma contagem regressiva para a chegada de Márcia. Preparei um café, um hábito de uma vida inteira. Mas o aroma que antes me confortava, agora parecia amargo. Eu não estava preparando um café para a minha filha. Estava me preparando para uma batalha. Quando ouvi o barulho do carro dela no quintal, meu corpo todo enrijeceu. Ela entrou em casa cantarolando, com sacolas de uma loja chique da cidade vizinha. Oi, mãe! Olha o vestido lindo que eu achei em promoção. Não é a minha cara? Ela girou, exibindo a peça. E eu vi. Vi o meu dinheiro ali, naquele tecido caro. Vi o dinheiro do empréstimo, do meu lote, da minha poupança. Sente-se, Márcia. Eu disse. Minha voz saiu fria, cortante. Uma voz que nem eu sabia que possuía. A alegria dela murchou. Ela me olhou com cautela e sentou-se à mesa da cozinha. Coloquei a xícara de café na frente dela. E ao lado da xícara, coloquei a cópia do contrato de venda do seu Joaquim e uma folha de papel que pedi para Pedro imprimir. O extrato do empréstimo. Ela olhou para os papéis. Por uma fração de segundo, vi o pânico em seus olhos. Mas foi rápido. Logo a máscara da indignação se apossou de seu rosto. O que é isso? Ela perguntou, a voz já na defensiva. Isso, Márcia, é a sua traição. Impressa em papel timbrado. Apontei para o contrato. Você vendeu meu terreno. Falsificou minha assinatura. Movi o dedo para o extrato. Você fez um empréstimo de 20 mil reais no meu nome. Para onde foi o dinheiro, Márcia? Para onde foi todo o meu dinheiro? Ela riu. Uma risada seca, sem humor. A senhora está ficando louca. Completamente senil. Eu já te expliquei sobre o dinheiro. Foi para as coisas do Pedro, para as contas, para a manutenção da casa. Não minta para mim! Eu gritei, batendo a mão na mesa. A xícara de café tremeu. Eu vi o extrato. Eu vi as transferências para a sua conta. Eu vi os saques. Para que era o dinheiro, Márcia? Roupas, viagens. O que você fez? A máscara dela caiu de vez. O rosto se contorceu numa carranca de ódio e ressentimento que eu nunca tinha visto. E se eu usei? E se eu peguei? Era o mínimo que a senhora me devia. A vida toda eu vi a senhora se matando nessa máquina de costura, vivendo essa vida medíocre, me dando uma vida medíocre. Eu merecia mais. Eu mereço mais. As palavras dela me atingiram como pedras. Vida medíocre? O sacrifício de uma vida inteira. As noites em claro. As mãos furadas de agulha. Tudo isso era medíocre para ela. Eu te dei tudo o que eu tinha, Márcia. Eu te dei meu tempo, meu suor, meu amor. Amor não paga as contas, mãe. Ela cuspiu as palavras.
Amor não compra as coisas que eu quero. A senhora nunca entendeu isso. Sempre se contentou com pouco. Pois eu não me contento. E aquele dinheiro era meu por direito. Uma pequena herança adiantada. Herança. Ela estava me enterrando em vida, tratando meu dinheiro suado como se fosse um direito dela, um espólio a ser pilhado. Isso não é herança. É roubo. Eu disse, a voz embargada. Você me roubou. Você, minha filha. Ela se levantou, os olhos faiscando. Roubo? Roubo é o que a senhora fez comigo, me prendendo a essa cidade, a essa vida. E quer saber? A senhora não está bem da cabeça. Está inventando coisas, vendo coisas que não existem. Acho que está na hora de procurar um médico. Talvez um lugar onde possam cuidar bem da senhora. Um asilo. Asilo. A palavra pairou no ar da cozinha. Venenosa. Ela não estava apenas me roubando. Estava planejando me descartar, me apagar, me trancafiar para que pudesse desfrutar do que roubou em paz. Saia da minha casa. Eu sussurrei, a força me abandonando. Essa casa que também vai ser minha um dia? Ela retrucou com um sorriso cruel. Saia. Agora. Minha voz encontrou uma força que veio do fundo da minha alma. A força da leoa defendendo seu território, mesmo que ferida. Pegue suas coisas da casa dos fundos e suma da minha frente. Você não é mais minha filha. O rompimento foi ali, naquela cozinha, sobre a mesa onde compartilhamos tantos cafés e bolos. O tecido da nossa família, já esgarçado por mentiras, rasgou-se de vez. E eu vi que, no lugar da filha que eu amava, havia uma predadora, e eu era a presa. Ela saiu batendo a porta, deixando para trás um silêncio pesado e o cheiro de café frio e traição. A noite após o confronto com Márcia foi a mais longa da minha vida. O silêncio na casa era ensurdecedor. Cada estalo da madeira do assoalho, cada uivo do vento lá fora, parecia um prenúncio de algo terrível. Eu não dormi. Fiquei sentada na minha poltrona, a mesma de onde vi minhas filhas crescerem. E pela primeira vez na vida, senti medo dentro da minha própria casa. A ameaça do asilo não era apenas uma palavra jogada ao vento. Era uma estratégia. Eu percebi isso com uma clareza aterrorizante. Ela me roubou. E agora, para encobrir o crime, precisava me desacreditar. A narrativa estava pronta. A velha mãe, senil e confusa, que acusa a filha dedicada de absurdos. Quem acreditaria em mim? 2 dias se passaram. 2 dias de um silêncio tenso, em que eu mal saía de casa. Pedro vinha me ver às escondidas, trazendo pão e leite. Seus olhos estavam cheios de uma tristeza adulta. Vó, a mãe tá estranha. Fica o dia todo no telefone, falando baixo, falando em médico e interdição. Interdição. A palavra me deu um calafrio. Eles queriam tirar a minha voz, a minha capacidade de decidir, a minha própria identidade. Queriam me transformar legalmente numa incapaz. Era o golpe final. E então, aconteceu. Na manhã do 3º dia, um carro desconhecido parou em frente ao meu portão. Dele desceram Márcia e 2 homens de branco. Um deles carregava uma maleta. Meu coração disparou. Eram de uma clínica, de um asilo. Ela estava cumprindo a promessa. Corri e tranquei a porta, o ferrolho pesado fazendo um barulho de fim de mundo. Apoiei-me na madeira, o corpo tremendo. Mãe, abra a porta! A voz de Márcia soou do outro lado, falsamente calma. O Dr. Ramírez e o enfermeiro vieram apenas conversar com a senhora. É para o seu bem. Meu bem é ficar longe de você, eu gritei, a voz abafada pela porta. Veja, doutor, ouvia dizer aos homens. Ela está agressiva, confusa, não me reconhece. É como eu disse, o quadro dela se agravou muito nos últimos dias. Era uma peça de teatro, e eu era a personagem principal, a louca, sem ter direito ao meu próprio roteiro. Eles bateram na porta, primeiro com os nós dos dedos, depois com mais força. Eu me encolhi, abraçando meus joelhos, rezando para que fossem embora. Foi quando meu telefone tocou. Era Pedro. Vó, não abre. Eu ouvi a mãe falando. Eles têm uns papéis aí. Acho que é para te levar. Eu vou dar um jeito. Fica quieta, não fala nada. E desligou. O tempo se arrastou. As batidas na porta continuaram por quase 1 hora. A voz de Márcia ia da súplica à ameaça. Eu permaneci em silêncio, uma prisioneira na minha própria fortaleza. Finalmente ouvi o barulho do carro partindo. Espiei pela fresta da cortina e os vi ir embora. Márcia olhou uma última vez para a casa, o rosto uma máscara de fúria frustrada. Naquela noite,
Eu mal conseguia acender as luzes. A casa, meu lar, havia se tornado um lugar de perigo. Eu não podia ficar ali. Era como esperar o abate. Foi então que me lembrei de Rita. Rita era minha vizinha da chácara ao lado, viúva como eu, forte como uma jaqueira. Nossas terras eram divididas apenas por uma cerca de arame farpado e uma amizade de 30 anos. Peguei o telefone, as mãos ainda trêmulas. Rita, sou eu, Lala. Preciso de ajuda. Não precisei explicar muito. A voz embargada já dizia tudo. Venha pra cá, Lala. Agora. Deixa tudo aí e vem. O portão dos fundos está aberto. Peguei uma pequena bolsa, coloquei meus documentos, a caixa de costura com as provas e uma muda de roupa. Saí pela porta dos fundos, esgueirando-me pelo meu próprio quintal como uma ladra. Pulei a cerca com uma agilidade que não sabia que ainda tinha e corri pelo pasto escuro em direção à luz solitária da casa de Rita. Quando ela abriu a porta e me abraçou, eu desabei. O choro que segurei por dias veio com força. Um choro de medo, de raiva, de humilhação. Calma, Lala. Calma, ela dizia, afagando minhas costas. Aqui você está segura. Aqui, cobra nenhuma te pica. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes de Rita, com o cheiro de lavanda e segurança. Mas o sono foi picado por pesadelos. Eu me via trancada num quarto branco, com grades na janela, enquanto Márcia, do lado de fora, ria e contava meu dinheiro. O espectro do asilo era uma sombra longa e fria, e eu sabia que precisaria de muito mais do que a amizade de Rita para me livrar dela. Eu precisaria de justiça. Passei os dias seguintes na chácara de Rita como um animal acuado. Cada barulho de carro na estrada me fazia sobressaltar. Eu ajudava a Rita na horta, no cuidado com as galinhas, tentando ocupar as mãos para aquietar a mente. Mas a mente não se aquietava. A imagem dos homens de branco e o rosto de Márcia estavam gravados nas minhas pálpebras. Rita era uma mulher de poucas palavras e muita ação. Numa manhã, enquanto tomávamos café com broa de fubá, ela me olhou com seus olhos pequenos e penetrantes. Lala, se esconder não vai resolver. Essa história é como um mato. Se a gente não arranca a raiz, ele volta a crescer. Você precisa de um advogado. A palavra me deu um arrepio. Advogado. Parecia algo para gente rica, para problemas de filme. Rita, onde eu vou arrumar dinheiro para isso? Márcia levou tudo. Quem falou em dinheiro? Ela retrucou. Falei em advogado. E eu conheço um. Dr. Afonso. É o advogado da paróquia. Um homem direito, temente a Deus. Ele ajuda quem precisa. Vamos falar com ele. A ideia me pareceu distante, quase impossível. Eulália Campos, uma costureira, me sentando na frente de um doutor para acusar a própria filha? A vergonha me consumia. Era expor minha ferida, minha falha como mãe, para o mundo inteiro ver. Eu não sei, Rita. É tanta vergonha. Vergonha tem que ter quem faz a maldade, não quem sofre, ela disse, com uma firmeza que não admitia réplica. Amanhã, depois da missa, a gente vai na casa dele. E leve essa sua caixa de costura aí. No domingo fui à missa com Rita. Sentei no último banco, a cabeça coberta por um véu, com medo de que alguém me reconhecesse, que Márcia aparecesse. Cada palavra do padre sobre perdão e família parecia uma faca no meu peito. Como perdoar o que era imperdoável? Depois da missa, Rita me guiou pelas ruas até uma casa simples, mas bem cuidada, com um jardim de rosas na frente. Dr. Afonso nos recebeu. Era um homem de uns 60 anos, calvo, com óculos de aros grossos e um olhar cansado, mas gentil. Sentamos na sala dele, que também era seu escritório. Estava apinhada de livros de direito, com capas de couro gastas. O cheiro era de papel antigo e honestidade. Rita começou a história, mas logo me encorajou a falar. Com a voz trêmula, eu contei tudo. Desde a oferta de ajuda de Márcia, as pequenas desconfianças, até a descoberta do empréstimo e a venda do terreno. Por fim, contei sobre a tentativa de me internar. Abri minha caixa de costura sobre a mesa dele. Não havia linhas e agulhas, mas papéis. O contrato falsificado, o extrato do empréstimo, as cartas do banco. Minhas provas. Dr. Afonso ouviu tudo em silêncio, examinando cada papel com uma atenção minuciosa. Ele não me interrompeu nenhuma vez. Apenas assentia com a cabeça, a expressão cada vez mais séria. Eu esperava que ele duvidasse, que me achasse uma velha caduca, mas ele não o fez. Quando terminei, um silêncio pesado se instalou na sala.
Ele tirou os óculos, esfregou os olhos e me encarou. Dona Eulália, o que a senhora está me contando é muito grave, ele disse, a voz calma, mas firme. Isso não é só uma briga de família. Isso são crimes. Estelionato, falsificação de documento, apropriação indébita e a tentativa de interdição é coação. Ouvir os nomes dos crimes assim de forma tão clara me deu um baque. Era real. Não era um pesadelo. A senhora tem um aliado importante nessa história. Ele continuou apontando para os papéis. Seu neto. A testemunha de que a senhora está perfeitamente lúcida e de que foi ele quem descobriu as provas no computador. Ele se recostou na cadeira. Vamos ter que agir. O primeiro passo é entrar com uma medida protetiva, para que sua filha não possa se aproximar da senhora. O segundo é registrar um boletim de ocorrência na delegacia. E o terceiro, e mais demorado, é entrar com uma ação civil para reaver o que foi seu e uma representação criminal para que ela responda pelo que fez. Cada passo que ele descrevia parecia uma montanha a ser escalada. Delegacia, juiz, processo. Eu não tenho como pagar por tudo isso, doutor, eu disse, a voz sumindo. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas que iluminou seu rosto. Dona Lala, eu sou advogado da paróquia. Minha função é defender os justos. O pagamento a gente acerta depois, quando a senhora reaver o que é seu. Se não reaver, Deus proverá. A senhora aceita lutar? Olhei para Rita, que me deu um aceno de encorajamento. Olhei para as minhas mãos, que costuraram a vida inteira. Elas estavam enrugadas, manchadas pela idade, mas ainda eram fortes. Se elas puderam construir uma vida do nada, poderiam também lutar por ela. Aceito, doutor, eu disse, sentindo uma pequena chama de esperança se acender no meu peito. Eu aceito lutar. Saí da casa do doutor Afonso com um peso a menos nos ombros e um fardo novo. O peso do medo tinha sido substituído pelo fardo da luta, mas era um fardo que, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que podia carregar. A luz da paróquia, na figura daquele homem bom, tinha me mostrado um caminho estreito e cheio de espinhos, mas um caminho. Com um plano traçado pelo doutor Afonso, uma nova urgência tomou conta de mim. Havia outra peça nesse quebra-cabeça doloroso, outra filha, Célia, minha filha mais nova, a artista sonhadora que vivia em Curitiba. Desde o início da crise, eu não tinha conseguido falar com ela. A vergonha me paralisava. Como contar a uma filha que a outra se tornou uma criminosa? Como colocar Célia no meio dessa guerra? Mas, doutor, Afonso foi claro. Precisamos do depoimento dela, dona Lala. Ela precisa saber a verdade pela sua boca, antes que a irmã a envenene com mentiras. A palavra dela, confirmando a sua lucidez e o seu histórico de vida, será fundamental. Numa tarde, com o coração na mão, pedi para usar o telefone de Rita. Disquei o número que sabia de cor. O som de cada toque era uma batida a mais no meu peito ansioso. Alô? A voz de Célia soou do outro lado da linha, alegre e distante. Célia, minha filha. É a mamãe. Mãe, que saudade. Aconteceu alguma coisa? Sua voz está estranha. Respirei fundo, pedindo forças. Aconteceu, minha filha. Aconteceu de tudo. E então, eu contei. Tentei ser objetiva, como o doutor Afonso me orientou, mas a emoção embargava minha voz. Contei sobre a procuração, sobre o dinheiro sumindo, sobre a venda do terreno, sobre o empréstimo. E, por fim, a parte mais difícil, a tentativa de internação. Do outro lado da linha, o silêncio de Célia era pesado, denso. Eu podia quase sentir sua confusão, sua incredulidade. Quando terminei, a primeira coisa que ela disse foi: Mãe, a senhora tem certeza? A Márcia me ligou semana passada. Ela disse que a senhora não estava bem, que estava esquecendo as coisas, ficando confusa, agressiva. Disse que estava preocupada, que talvez a senhora precisasse de cuidados especiais. O golpe foi profundo. Márcia já tinha chegado nela. Já tinha plantado a semente da dúvida, preparado o terreno para me isolar completamente. A filha dedicada e preocupada. Que atuação perfeita. Célia, olhe para mim, mesmo que seja só com o coração. Eu supliquei, as lágrimas escorrendo. Você me conhece. Você sabe quem eu sou. Eu sou a mulher que costurou seu vestido de formatura em 2 noites porque você decidiu a estampa na última hora. Eu sou a mulher que te ensinou a fazer bolo de cenoura.
Eu estou velha, minha filha, mas não estou louca. A sua irmã me roubou, e agora ela quer me silenciar. Pude ouvi-la chorar do outro lado. Um choro baixo, de quem está perdido. Mas, mãe, a Márcia, ela não faria isso. É a nossa irmã. Tem que haver um engano. Não há engano, Célia. Eu tenho provas. Papéis. O advogado já viu tudo. A conversa se arrastou por quase 1 hora. Célia estava dividida. O amor pela irmã, a imagem que ela tinha de Márcia, lutava contra a minha história desesperada. Ela me amava. Eu sabia. Mas a mentira de Márcia era mais confortável de acreditar. A verdade era um monstro, um que destruiria a imagem da família que ela guardava no coração. Mãe, eu preciso pensar. Preciso falar com a Márcia. Entender o lado dela. Ela disse por fim, a voz exausta. Fale, minha filha. Mas quando falar, preste atenção. Não ouça só as palavras. Olhe nos olhos dela se puder. Ouça o que não é dito. A verdade tem um peso que a mentira não consegue imitar. Desliguei o telefone com uma sensação de derrota. Eu tinha plantado minha semente, mas o terreno da alma de Célia já estava adubado com a mentira. Eu a tinha perdido também? A ideia de lutar completamente sozinha, sem o apoio de nenhuma das minhas 2 filhas, era desoladora. Naquela noite, olhei para o céu estrelado de Minas, tão diferente do céu que Célia via no sul, e pedi a Deus que a verdade, como a estrela d'alva, encontrasse um jeito de brilhar através da escuridão que Márcia havia criado e guiasse minha filha de volta para mim. Eu havia dado a ela as ferramentas para enxergar, mas a decisão de abrir os olhos seria inteiramente dela. Enquanto eu lidava com a dor da desconfiança de Célia, Pedro se tornava meu agente secreto, meu par de olhos e ouvidos dentro do território inimigo. O confronto com a mãe e a subsequente fuga da avó o amadureceram anos em poucos dias. Aquele menino, que antes só se preocupava com jogos e provas de matemática, agora carregava o peso de uma conspiração familiar nas costas. Ele continuou morando com Márcia na Casa dos Fundos. Era uma situação delicada e perigosa. Ele precisava fingir que não sabia de nada, que estava alheio à doença da avó, enquanto, na verdade, era a peça central da minha defesa. Nossas comunicações eram como as de espiões de filme. Ele deixava bilhetes para mim debaixo de um vaso de samambaia no quintal de Rita, ou nos encontrávamos rapidamente atrás da igreja depois da escola, onde ele me passava as informações. Vó, a mãe tá vendendo as coisas, ele me disse num desses encontros, a voz baixa e urgente. Ela vendeu a sua máquina de costura antiga, aquela de pedal, e os móveis da sala. Um homem veio com um caminhão e levou tudo. Ela disse que era para pagar suas dívidas médicas. Meu coração se apertou. Minha máquina. O símbolo do meu trabalho, da minha história. Vendida como ferro velho para financiar as mentiras dela. Cada informação que Pedro trazia era uma nova punhalada. Mas ele não trazia apenas más notícias. Ele trazia provas. Sabendo que o computador era a fonte de tudo, ele começou a investigar. Usou a inteligência que antes aplicava nos jogos para vasculhar os arquivos da mãe. Numa tarde, ele me encontrou mais agitado que o normal. Vó, achei uma coisa. A mãe tem uma pasta escondida no computador, protegida por senha. Fiquei tentando adivinhar. Tentei minha data de nascimento, a dela. Nada. Aí, eu tentei a sua. Lala 924. E abriu. O que ele encontrou naquela pasta foi a planta do crime. Havia cópias digitalizadas de documentos meus, modelos de assinatura que ela provavelmente usou para praticar a falsificação. E o pior, rascunhos de e-mails trocados com um agiota da cidade vizinha. Neles, Márcia confessava dívidas de jogo. Jogo. Aquele vício sujo e secreto era o buraco negro que estava engolindo meu dinheiro e a alma da minha filha. Ela devia muito dinheiro, vó. Estava sendo ameaçada. Por isso o empréstimo, a venda do terreno, ela estava desesperada. A revelação não diminuiu minha raiva, mas acrescentou uma camada de uma tragédia que eu não imaginava. Minha filha não era apenas gananciosa, era doente, viciada, e em seu desespero, escolheu me devorar em vez de pedir ajuda. Pedro imprimiu os e-mails e me entregou, junto com outros documentos que encontrou. Eram extratos de um cartão de crédito em meu nome que eu nem sabia que existia, com gastos absurdos em lojas de luxo e sites de apostas. Ele foi meticuloso, um verdadeiro detetive mirim. Juntou cada pedaço de papel, cada arquivo e os entregou para mim, para que eu os levasse ao Dr. Afonso. Seu ato mais corajoso, porém, foi falar com o gerente do banco, seu antenor.
Num dia em que Márcia pensou que ele estava na escola, Pedro foi até a agência. Ele contou ao gerente, um amigo da família, sobre a situação, sobre sua desconfiança. Mostrou a ele o extrato do empréstimo que ele havia impresso. Seu antenor, um homem correto, ficou chocado. Ele se lembrou do dia em que Márcia o procurou para fazer o empréstimo, dizendo que era para uma reforma urgente na casa da mãe. Ele se sentiu culpado, enganado, e prometeu a Pedro que, quando fosse chamado a depor, contaria a verdade. Contaria que Eulália, não estava presente no dia da contratação do empréstimo, e que Márcia parecia nervosa e apressada. Aquele menino de 15 anos, meu neto, estava arriscando a relação com a própria mãe para defender a avó. Ele estava se tornando o pilar da minha luta, a prova viva de que, mesmo no meio da podridão, uma flor de lealdade e coragem podia nascer. Ele não era apenas meu neto, era meu herói, e isso nos traz de volta àquela noite. A noite em que a estratégia de Márcia mudou. A batalha legal que eu estava começando a travar, com as provas que Pedro havia coletado, a assustou. Ela percebeu que a farsa da mãe senil não se sustentaria por muito tempo com um advogado fazendo perguntas. Ela precisava de uma solução mais drástica. Precisava apagar as provas. E, simbolicamente, me apagar junto. O fogo. A solução final e desesperada. Ela deve ter pensado que, se a casa queimasse com todos os meus documentos, fotos e talvez até eu mesma dentro, o problema desapareceria em fumaça e cinzas. O que ela não contava era com a lealdade do próprio filho, que, ao ouvir o plano pelo telefone, não hesitou em me salvar. Agora, parada no meu quintal, vendo a chama vacilante no isqueiro dela, tudo fazia um sentido terrível. O confronto na cozinha, a tentativa de internação e agora, o incêndio. Eram os atos de uma peça macabra em 3 partes. Márcia, não faça isso, eu implorei, dando um passo à frente. Pense no seu filho. Pense em você. Eu estou pensando em mim, ela gritou, a voz esganiçada pelo ódio. Pela primeira vez na vida, você e suas memórias, suas tralhas, seus papéis, tudo isso vai queimar. Não vai sobrar nada para provar suas mentiras. Na cabeça dela, as mentirosas éramos eu e as provas. A inversão era completa. Foi tudo muito rápido. Ela jogou o isqueiro aceso para dentro da cozinha. Ouviu vum oco da gasolina entrando em combustão, seguido pelo som de vidro estilhaçando com o calor. Uma labareda laranja e faminta lambeu a porta, subindo pelas paredes com uma velocidade assustadora. O calor chegou até mim, um bafo quente e mortal. O instinto de sobrevivência gritou mais alto que a paralisia. Eu me virei e corri para a rua, gritando por socorro. Fogo! Minha casa está pegando fogo! As luzes das casas vizinhas começaram a se acender. Portas se abriram. As pessoas saíram para a rua, os rostos uma mistura de sono e espanto. Alguém gritou que já tinha chamado os bombeiros. Eu me virei a tempo de ver o telhado da cozinha começar a desabar, lançando uma chuva de faíscas contra o céu escuro. E Márcia, ela apenas se afastou das chamas, caminhando lentamente para o meio da rua. Cruzou os braços e ficou assistindo, como se visse um espetáculo. No rosto dela, não havia pânico, nem tristeza. Havia um alívio terrível, uma serenidade doentia. Quando os vizinhos vieram me acudir, me abraçar, me oferecer água, a primeira coisa que ela disse em voz alta para que todos ouvissem foi: Meu Deus, um curto-circuito. A fiação da casa da mamãe era tão antiga. Eu sempre avisei a ela do perigo. Pobrezinha, está em choque. A peça continuava. Agora, ela era a filha zelosa, a vítima da tragédia junto comigo. Ninguém, além de mim e de Pedro, que chegou correndo logo depois, pálido como cera, sabia que a incendiária e a vítima eram a mesma pessoa. Quando os bombeiros finalmente chegaram e começaram a lutar contra as chamas, eu me sentei no meio-fio, amparada por Rita, que tinha vindo correndo da chácara dela. Eu não chorava, apenas olhava para o fogo consumindo meu passado. Cada labareda levava um pedaço da minha vida. O retrato do meu casamento na parede, a cadeira de balanço do meu pai, as primeiras roupinhas que costurei para minhas filhas, tudo virando fumaça. Márcia queimou a casa, mas ela não entendeu. As paredes, os móveis, os papéis, isso não era a minha essência. Minha essência estava ali, sentada no meio-fio, ferida, mas viva. Minha essência era a minha memória.
a minha resiliência. E isso, fogo nenhum era capaz de queimar. Ela só tinha conseguido transformar minha casa em cinzas, sem saber que, para uma fênix, as cinzas não são o fim, são o começo. A notícia do incêndio viajou rápido. No dia seguinte, o telefone de Rita não parava de tocar. Eram vizinhos, amigos, gente da igreja, todos oferecendo ajuda, roupas, abrigo. A solidariedade da minha pequena cidade foi um bálsamo na minha ferida aberta. Mas a ligação que eu mais esperava e temia veio no final da tarde. Era Célia. Mãe, pelo amor de Deus, eu fiquei sabendo agora. A vizinha me ligou. Você está bem? O que aconteceu? Sua voz era puro pânico. Eu estou bem, minha filha. Estou na casa da Rita. Mas a nossa casa não sobrou quase nada. A Márcia me ligou. Ela continuou, atropelando as palavras. Disse que foi um curto-circuito, que você quase morreu, que por sorte tinha saído para caminhar. Ela estava chorando tanto, mãe. Parecia arrasada. Arrasada. A capacidade de atuação da minha filha mais velha era digna de um prêmio. Célia, comecei, a voz cansada. Não foi um curto-circuito. Houve um silêncio do outro lado. O que você quer dizer? Sua irmã colocou fogo na casa. Eu a vi. Pedro me ligou para avisar. Ela queria destruir as provas contra ela, e talvez a mim junto. Eu podia sentir a luta interna de Célia através do fio do telefone. A versão da irmã, trágica, mas plausível, contra a minha, monstruosa e quase inacreditável. Mãe, isso é uma acusação muito séria, ela disse, a voz vacilante. A senhora tem certeza? O choque, a fumaça. Talvez a senhora tenha se confundido. Eu não me confundi, Célia. Eu vi a chama do isqueiro na mão dela. A conversa não avançou muito mais. Célia estava perdida num nevoeiro de informações conflitantes. Prometeu que viria a Paracatu assim que conseguisse uma folga no trabalho. Eu preciso ver com meus próprios olhos, mãe. Preciso entender o que está acontecendo. Eu sabia que a vinda dela seria decisiva. Seria o momento em que a balança penderia para um lado ou para o outro. Enquanto isso, em Paracatu, a perícia dos bombeiros e da polícia foi inconclusiva. O fogo destruiu tanto que era difícil afirmar com 100% de certeza a causa. Encontraram vestígios de acelerante, como gasolina, mas Márcia, em seu depoimento, disse que guardava um galão na cozinha para limpar o chão, uma mentira que, sem outras provas, era difícil de desmentir. A versão dela do curto-circuito permaneceu como a oficial, por enquanto. Uma semana depois, Célia chegou. Não me avisou. Foi direto para a casa dos fundos, para falar com Márcia primeiro. Vi o carro dela estacionar do quintal de Rita. Meu coração deu um salto. Parte de mim queria correr até lá, abraçá-la, mostrar minhas provas. Mas a outra parte, a mais sábia, a que Dr. Afonso aconselhou, me disse para esperar. Célia precisava fazer sua própria jornada até a verdade. Eu a vi descer do carro. Estava mais magra, com olheiras profundas. Abraçou Márcia na porta, e as duas entraram. Fiquei observando a janela da casa dos fundos por horas, imaginando a conversa, a teia de mentiras que Márcia estaria tecendo naquele exato momento. A dúvida de Célia era o campo de batalha final pela minha credibilidade. Se eu a perdesse, perderia uma parte vital da minha força. Eu só podia rezar para que o sangue e a história que compartilhávamos falassem mais alto que as palavras venenosas de sua irmã. Dentro da pequena casa dos fundos, o ar era pesado. Célia sentou-se no sofá, enquanto Márcia andava de um lado para o outro na sala, gesticulando, o rosto marcado por uma dor perfeitamente ensaiada. Eu não sei mais o que fazer, Célia, dizia Márcia, a voz embargada. A mamãe não é mais a mesma. Ela inventa histórias, acusações. Ela me disse que eu roubei, que eu peguei fogo na casa. Você consegue imaginar a dor que é ouvir isso da sua própria mãe? Célia olhava para a irmã. A mesma irmã com quem dividiu o quarto na infância, com quem trocou segredos e risadas. Mas havia algo diferente no olhar de Márcia. Um brilho febril, uma tensão que não combinava com o discurso de filha sofredora. Ela parecia ter tanta certeza, Márcia. Célia disse, a voz baixa. E ela me falou de um empréstimo, da venda de um terreno. Márcia parou, virando-se para a irmã com os olhos cheios de lágrimas de crocodilo. Claro que parecia ter certeza. É parte da doença. Os médicos chamam de fabulação. Ela cria uma realidade paralela. O dinheiro eu usei para pagar dívidas dela mesma que ela nem se lembra que fez. Comprei remédios caríssimos. Paguei tratamentos alternativos.
Fiz tudo para ajudá-la, e o pagamento que recebo é esse. A história era coesa, trágica. Por um momento, Célia sentiu o coração pender para o lado de Márcia. Era mais fácil, mais lógico. Mas então, ela se lembrou de um detalhe. Uma conversa que teve com a mãe meses atrás, antes de toda a crise. A mãe contava, animada, sobre o pequeno lote que guardava para Pedro. É o futuro do meu neto, Célia. O único bem de verdade que eu tenho para deixar. A mãe que sonhava com o futuro do neto não parecia a mesma que venderia o lote para pagar dívidas esquecidas. E o Pedro? Célia perguntou, observando a reação da irmã. O que ele diz de tudo isso? O nome do filho fez Márcia vacilar. O Pedro está confuso. A mamãe sempre o manipulou. Encheu a cabeça dele de coisas. Ele é só um menino. Não entende a gravidade da situação. Foi aí que a primeira rachadura grande apareceu na armadura de Márcia. Célia conhecia o sobrinho. Pedro era a pessoa mais honesta e direta que ela conhecia. Ele idolatrava a avó. A ideia de que ele pudesse ser manipulado contra ela era absurda. Eu quero falar com ele, Célia disse, firme. Ele não está. Saiu com uns amigos. Márcia respondeu, rápido demais. Nesse exato momento, a porta do quarto se abriu e Pedro apareceu. Ele não tinha saído. Estava ali o tempo todo, ouvindo. Seus olhos estavam vermelhos. Ele olhou para a mãe, depois para a tia, e a decisão estava estampada em seu rosto. A vovó não está mentindo, tia Célia, ele disse, a voz de adolescente falhando, mas firme. A mamãe, ela tá doente. Mas não é a vovó, é ela. Eu vi os extratos, eu vi os e-mails. Ela tem dívidas de jogo. Ela pegou todo o dinheiro da vovó. E eu ouvi ela no telefone, planejando o incêndio. Eu ouvi. O mundo de Célia desabou. O testemunho do sobrinho, a sinceridade crua em sua voz, foi a pedra que estilhaçou a vidraça de mentiras de Márcia. Márcia se virou para o filho, o rosto transformado numa máscara de fúria. Seu traidor, moleque ingrato, depois de tudo o que eu faço por você. Você não fez por mim, mãe. Você fez por você, Pedro respondeu, as lágrimas finalmente escorrendo. Célia se levantou. Olhou para Márcia, não mais com dúvida, mas com uma clareza terrível e dolorosa. Ela não via mais a irmã mais velha, a companheira de infância. Via uma estranha, uma mulher consumida por algo sombrio e feio. A mentira, quando exposta, deixa um rastro de podridão. E o cheiro, de repente, era insuportável. O que você fez, Márcia? Célia sussurrou, o horror tomando conta de sua voz. Meu Deus, o que foi que você fez? Márcia não respondeu. Apenas olhou para os dois, o filho e a irmã, agora unidos contra ela. A fortaleza de mentiras que ela construiu com tanto cuidado tinha ruído. E ela estava sozinha nos escombros. Célia se virou e saiu da casa, batendo a porta. Não olhou para trás. Atravessou o quintal em passos largos e firmes, na direção da casa de Rita, na direção da mãe, na direção da verdade. Eu vi Célia sair da casa dos fundos. Ela não andava, marchava. Havia uma determinação em seu passo que eu não via há anos. Meu coração batia na garganta. Era o momento. Ela não bateu na porta de Rita. Apenas abriu e entrou. Seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala. Eram os mesmos olhos da menina que corria para o meu colo quando se machucava. E eles estavam cheios da mesma dor. Ela não disse uma palavra. Apenas correu na minha direção e me abraçou com uma força que quase me tirou o ar. E ali, no ombro dela, eu finalmente me permiti chorar de novo. Mas não era um choro de medo ou de raiva. Era um choro de alívio. O choro de uma mãe que reencontrou sua filha. Me perdoa, mãe. Ela soluçava no meu cabelo. Me perdoa por ter duvidado. Eu fui cega. Eu não quis ver. Me perdoa. Shhh, minha filha. Não há o que perdoar, eu dizia, afagando suas costas. A mentira dela era bem contada. Até eu, que sou mãe, demorei a enxergar. Ficamos abraçadas por um longo tempo, duas mulheres remendando o rasgo que a traição havia feito em nossa família. Quando nos separamos, nos sentamos à mesa, e Rita, com sua sabedoria silenciosa, nos serviu café. Célia me contou sobre a conversa com Márcia, sobre a mentira deslavada e sobre a coragem de Pedro. O orgulho que senti do meu neto transbordou em lágrimas. Ele tinha sido minha âncora naquele furacão. Naquela tarde,
Conversamos como não fazíamos há anos, e a conversa inevitavelmente voltou para Márcia. Eu não entendo, mãe. Quando foi que ela se tornou essa pessoa? Célia perguntou, a confusão genuína em seu rosto. Eu suspirei, olhando para as minhas mãos. Como explicar as raízes de uma árvore torta? Eu acho, minha filha, que a semente sempre esteve lá. Márcia sempre se sentiu injustiçada pela vida. Ela tinha raiva da nossa pobreza, raiva do pai que nos abandonou. Enquanto você desenhava mundos de fantasia nos seus cadernos, ela contava os trocados que a gente tinha. Ela sempre achou que o mundo lhe devia algo. Acho que para ela, eu me tornei o mundo, a fonte mais fácil de tirar o que ela achava que era dela por direito. Era doloroso admitir, mas era a verdade. Eu dei amor, mas Márcia queria o que o amor não compra. E a chegada do vício, o jogo, foi apenas o empurrão que a fez pular no abismo, levando tudo o que podia junto com ela. O que vamos fazer agora, mãe? Célia perguntou, segurando minha mão sobre a mesa. A mão dela era macia, de artista. A minha era áspera, de costureira. Mas naquele momento, elas se encaixavam perfeitamente. Agora, eu disse, sentindo uma força nova, a força que vem da união. Agora, nós vamos lutar juntas. A chegada de Célia e a sua aliança incondicional foram o ponto de virada. Eu não estava mais sozinha. Tinha meu neto, minha filha, minha amiga Rita e meu advogado. A teia de apoio estava se formando, sólida e resistente. Naquela noite, Célia dormiu no mesmo quarto que eu, na casa de Rita, como quando eram pequenas e tinham medo do escuro. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu dormi uma noite inteira, um sono profundo e sem pesadelos. Eu sabia que a guerra não tinha acabado, mas agora eu tinha um exército. Com Célia ao meu lado, a notícia da verdade começou a se espalhar por Paracatu, não com a velocidade da fofoca, mas com a solidez de um fato. Célia, uma filha que veio de longe, confirmando a história da mãe, tinha um peso que minha palavra sozinha não tinha. As pessoas que antes me olhavam com pena, agora me olhavam com uma mistura de respeito e indignação. A comunidade começou a se mover. Foi como ver uma colcha de retalho sendo costurada, pedaço por pedaço, ao meu redor. Dona Elvira, da mercearia, apareceu na casa de Rita com uma cesta básica tão grande que mal passava pela porta. É o mínimo que posso fazer, Lala, pela injustiça que fizeram com você. Seu Joaquim, que me vendeu o lote, foi um dos primeiros a procurar o doutor Afonso para se oferecer como testemunha. Ele contou em detalhes como Márcia o pressionou a fechar o negócio rápido, usando a mentira da minha doença. As antigas clientes do meu ateliê se organizaram. Fizeram uma vaquinha. Apareceram um dia com um envelope cheio de dinheiro. É para ajudar a senhora a recomeçar, dona Lala. Cada ponto de costura que a senhora deu nos nossos vestidos foi um ponto de carinho. Agora é a nossa vez de retribuir. Eu chorei, claro, mas eram lágrimas de gratidão, que lavam a alma. Até o padre da paróquia, depois de uma longa conversa com o doutor Afonso, falou sobre a importância de amparar os idosos e sobre a ganância que cega o coração dos filhos, no sermão de domingo. Ele não citou nomes, mas Paracatu inteira sabia para quem era o recado. Márcia se isolou. Ninguém mais a via na rua. Ela parou de ir à missa, ao mercado. A Casa dos Fundos se tornou sua prisão. O julgamento da cidade foi mais rápido e, de certa forma, mais duro que o da justiça. O desprezo silencioso dos vizinhos, os olhares de reprovação, a porta que se fechava quando ela passava. Ela, que tanto se preocupava com aparências, agora era o assunto. A filha monstro. Enquanto isso, eu me fortalecia. Cada gesto de apoio era um ponto a mais na costura da minha autoestima, que andava tão esgarçada. Eu percebi que a vida que eu tinha construído, a vida que Márcia chamou de medíocre, tinha raízes profundas na comunidade. Eu não era apenas Eulália Campos, a costureira. Eu era a dona Lala, que fez o vestido de noiva de fulana, que consertou a calça de Cicrano, que deu um prato de comida para o filho de Beltrana. Eu tinha costurado laços, não apenas roupas, e agora esses laços me seguravam, me impediam de cair. Pedro vinha me ver todos os dias depois da escola. Ele e Célia desenvolveram uma cumplicidade bonita. Ela o ajudava com os deveres, e ele a atualizava sobre o estado de espírito da mãe. Ela só fica no quarto, tia. Não fala com ninguém. Acho que ela sabe que perdeu. Aquele apoio todo culminou num mutirão.
Num sábado de manhã, um grupo de homens da igreja, liderados pelo marido de uma antiga cliente, apareceu no terreno da minha casa queimada. Com enxadas, pás e carrinhos de mão, eles começaram a limpar os escombros. Eu, Célia e Rita ficamos na varanda da casa dela, servindo café e pão de queijo para os voluntários. Ver aqueles homens, suando sob o sol, removendo as telhas quebradas e a madeira carbonizada da minha antiga vida, foi um dos momentos mais emocionantes de todo esse processo. Eles não estavam apenas limpando um terreno, estavam abrindo espaço para o novo. Estavam me dizendo, sem palavras, que eu não precisava reconstruir sozinha. Naquele dia, em meio ao barulho do trabalho e ao cheiro de poeira e café, eu entendi a verdadeira medida da riqueza. Não estava no banco, nem em terrenos. Estava ali, naquela colcha de retalhos humana, feita de amizade, solidariedade e respeito. Márcia, em sua busca cega por dinheiro, nunca entenderia isso, e essa era a sua maior pobreza. O processo legal andava a passos lentos, mas firmes. Dr. Afonso era meticuloso. Cada prova que Pedro trazia, cada testemunha que a comunidade oferecia, era cuidadosamente anexada ao processo. Chegou o dia em que eu precisei dar meu depoimento oficial na delegacia. Célia e Dr. Afonso foram comigo. A delegacia era um prédio antigo, com cheiro de mofo e de problemas. Fomos levados a uma sala pequena, com uma mesa, 3 cadeiras e um escrivão de ar entediado. Sentar ali, sob a luz fria de uma lâmpada fluorescente, e ter que contar minha história para um estranho foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Cada palavra parecia uma agulhada na minha memória. Tive que reviver a confiança que depositei em Márcia, a dor da descoberta, o medo durante a tentativa de internação, o terror do incêndio. O delegado, um homem sério, me ouvia com atenção. Ele fazia perguntas pontuais, me obrigando a lembrar de datas, de valores, de conversas. Foi um exercício doloroso. Em vários momentos minha voz falhou, e Célia apertava minha mão por baixo da mesa, me dando forças para continuar. Quando mencionei a falsificação da assinatura, o delegado pediu para eu assinar meu nome num papel. Ele comparou minha assinatura tremida de senhora com a assinatura firme e quase perfeita do contrato de venda. É uma imitação muito boa, ele murmurou, mas não é a mesma. O traço é confiante demais para uma mão de 74 anos. O depoimento durou quase 3 horas. Saí de lá exausta, como se tivesse costurado sem parar por uma semana. Minha alma estava cansada de remexer naquelas feridas. Nos dias que se seguiram, Dr. Afonso me preparava para a audiência. Ele me explicava os termos jurídicos, o que o juiz poderia perguntar, como eu deveria me portar. Dona Lala, o mais importante é a senhora ser a senhora mesma. Conte a sua verdade, com a sua simplicidade. A verdade tem uma força que nenhuma mentira consegue derrubar. Márcia, por sua vez, contratou um advogado de fora, um homem conhecido por ser ardiloso. A estratégia dela, segundo o Dr. Afonso, seria clara: tentar me pintar como uma idosa senil, vingativa, que estava sendo manipulada pela outra filha, Célia, por interesse na herança. Era uma narrativa suja, mas que poderia funcionar se o juiz não fosse atento. A ansiedade antes da audiência era uma companheira constante. Eu tinha pesadelos em que estava no tribunal e minha voz não saía. Acordava no meio da noite com o coração disparado. Rita me fazia chás de camomila e Célia lia para mim antes de dormir, como eu fazia com ela quando era criança. Numa tarde, sentada na varanda de Rita, eu observava minhas mãos. Elas tremiam um pouco. Eram mãos de costureira, mãos que sabiam a diferença entre um ponto firme e um alinhavo frouxo. E a história de Márcia era um grande alinhavo frouxo, pronto para se desfazer ao primeiro puxão. Minha vida inteira foi baseada na precisão, na paciência, em seguir o molde, em fazer o acabamento perfeito. E era isso que eu faria no tribunal. Eu não ia gritar, não ia chorar de raiva. Eu ia apenas apresentar os fatos, os pontos da minha história, um a um, com a precisão de quem passa a linha no buraco de uma agulha. Eu ia costurar a minha verdade na frente do juiz, de uma forma tão bem feita, tão arrematada, que seria impossível de desmanchar. O dia da audiência amanheceu cinzento, como se o céu de Paracatu estivesse pressentindo a tensão. Vesti um vestido simples, azul marinho, que eu mesma tinha feito anos atrás. Era meu vestido de ocasiões sérias.
Célia me ajudou a arrumar o cabelo e me deu um lenço de seda para segurar, caso as mãos tremessem demais. O fórum era um prédio imponente, que sempre me pareceu um lugar para outras pessoas. Ao entrarmos, o silêncio ecoava nos corredores de mármore. Dr. Afonso nos encontrou na porta da sala de audiências, o rosto sereno lhe dando um ar de confiança. Rita e seu Joaquim, minhas testemunhas, também estavam lá, parecendo tão nervosos quanto eu. E então, eu a vi, Márcia. Ela estava do outro lado do corredor, ao lado de seu advogado. Estava mais magra, com o rosto pálido e abatido. Não usava nenhuma das roupas caras que comprou com o meu dinheiro. Estava vestida de forma sóbria, quase como uma viúva. Era parte do teatro, eu sabia. A filha sofredora, injustamente acusada. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. No dela, não vi arrependimento. Vi um ressentimento frio. Ela me culpava por estar ali. Quando as portas se abriram, entramos. A sala do tribunal era menor e menos assustadora do que eu imaginava. Era forrada de madeira escura, o que lhe dava um ar solene. O juiz, um homem de meia-idade com um rosto impassível, sentou-se em sua cadeira elevada. A audiência começou. O advogado de Márcia foi o primeiro a falar. Ele pintou um quadro comovente. Falou de uma filha dedicada, que abdicou da própria vida para cuidar de uma mãe idosa e doente. Usou palavras como gratidão, amor filial, sacrifício, e depois pintou a mim, uma idosa com lapsos de memória, surtos de agressividade, facilmente influenciável. Ele sugeriu que Célia, a filha ausente, havia retornado com segundas intenções, manipulando a mãe frágil para ficar com tudo. Eu ouvia aquilo tudo, imóvel. Era como ouvir a descrição de uma pessoa que eu não conhecia. Então, foi a vez do Dr. Afonso. Ele não usou palavras floridas. Foi direto, apresentando os fatos. Mostrou o contrato de venda do lote. Mostrou o extrato do empréstimo. Mostrou as faturas do cartão de crédito com as compras de luxo. Cada papel era um tijolo na construção da verdade. As testemunhas foram chamadas. Seu Joaquim contou sobre a venda do lote e a mentira da minha doença. Seu antenor, o gerente do banco, confirmou que eu não estava presente na contratação do empréstimo. Célia falou sobre a minha lucidez, sobre as conversas que tínhamos, sobre a coerência da minha história. O momento mais tenso foi quando chamaram Pedro. Meu neto entrou na sala, o rosto sério, e se sentou na cadeira das testemunhas. Ele olhou para a mãe, depois para mim. O advogado dela tentou intimidá-lo, sugerindo que ele estava mentindo para proteger a avó. Você tem certeza do que ouviu, garoto? A acústica daquela casa não era boa. Você não pode ter confundido as coisas? O advogado perguntou, a voz condescendente. Pedro olhou diretamente para o homem. Eu sei o que eu ouvi, ele disse, a voz clara e firme. Eu ouvi minha mãe falando em dar um susto, em apagar tudo, em fazer parecer um acidente. E eu ouvi o nome do homem que vendeu a gasolina para ela. Um murmúrio percorreu a sala. O nome que Pedro citou era o de um conhecido agiota e contrabandista da região. A menção dele deu uma credibilidade sombria ao depoimento. O advogado de Márcia se calou. Finalmente chegou a minha vez. Com as pernas tremendo, caminhei até a cadeira. O juiz se virou para mim. Dona Eulália Campos, a senhora jura dizer a verdade, somente a verdade? Juro, eu disse, a voz mais firme do que eu esperava. O advogado de Márcia começou o interrogatório, tentando me confundir com perguntas sobre datas e detalhes, tentando me fazer cair em contradição. Mas eu estava preparada. Eu não estava ali para lembrar de detalhes, mas para contar a minha história. Eu respondia com calma, olhando para o juiz. A senhora não acha estranho que, de repente, depois de uma vida inteira de boa convivência, sua filha tenha se tornado essa monstra que a senhora descreve? Ele perguntou irônico. Eu respirei fundo. Doutor, uma ferrugem também leva tempo para corroer o ferro. A gente só percebe o estrago quando o portão cai. A audiência foi longa, exaustiva. Um palco onde a minha vida foi dissecada na frente de estranhos. Mas pela primeira vez, eu senti que a minha voz estava sendo ouvida no lugar certo. Ao final de todos os depoimentos, o juiz se retirou para deliberar. A sala ficou em um silêncio pesado, carregado de expectativa. Eu não conseguia olhar para Márcia. Apenas olhava para as minhas mãos, entrelaçadas no meu colo. Célia segurava meu ombro, um ponto de calor e apoio no frio daquela sala. Os minutos se arrastaram como horas. Finalmente, o juiz retornou. Ele se sentou, ajeitou os óculos e pigarreou.
O som ecoou na sala silenciosa. Ele começou a falar, resumindo o caso. Falou sobre as provas documentais, os testemunhos, elogiou a coragem do depoimento de Pedro. E então ele se virou para mim. Dona Eulália, a corte reconhece a sua lucidez e a veracidade de sua queixa. As evidências apresentadas demonstram um padrão claro de abuso financeiro e exploração de vulnerável. Depois, ele se virou para Márcia. Seu tom de voz mudou, tornou-se severo. Senhora Márcia Campos, a senhora traiu a confiança mais sagrada que existe, a de uma mãe em sua filha. A senhora não apenas subtraiu os bens materiais de sua mãe, mas tentou roubar-lhe a dignidade e a liberdade. Seus atos são moralmente repreensíveis e legalmente criminosos. A sentença foi lida. Márcia foi condenada a ressarcir todos os valores que foram comprovadamente desviados, incluindo a venda do lote e o empréstimo. Ela também foi sentenciada a prestar serviços comunitários por um longo período e a uma ordem de restrição, que a proibia de se aproximar de mim ou da minha casa. Sobre o incêndio, o juiz determinou que uma nova investigação fosse aberta, com base no depoimento de Pedro, para apurar a acusação de incêndio criminoso. Enquanto o juiz lia a sentença, eu olhei para Márcia. Ela não chorou, não gritou, apenas ficou parada, o rosto uma máscara de pedra, sem expressão. A derrota não a humilhou, pareceu apenas endurecê-la ainda mais. Quando a audiência terminou, Célia e Rita me abraçaram. Dr. Afonso apertou minha mão, os olhos brilhando. A justiça foi feita, dona Lala. Foi feita. Mas não havia alegria no meu coração. Não havia o sabor doce da vitória. Havia apenas um vazio imenso. Eu tinha ganhado um processo, mas tinha perdido uma filha para sempre. Não havia celebração. Apenas o silêncio de uma ferida, que mesmo com a justiça, talvez nunca cicatrizasse completamente. Saímos do fórum e encontramos um pequeno grupo de vizinhos e amigos esperando do lado de fora. Quando me viram, eles aplaudiram. Foi um gesto de carinho, de validação. Eu sorri, agradecida, mas o sorriso não alcançou meus olhos. No caminho de volta, no carro de Célia, eu olhava pela janela as ruas de Paracatu, a minha cidade. Tudo parecia igual, mas para mim, tudo estava diferente. Eu tinha enfrentado meu maior medo, lutado minha maior batalha e vencido, mas o custo tinha sido alto. O que a senhora está sentindo, mãe? Célia perguntou, percebendo meu silêncio. Eu pensei por um momento. Eu sinto paz e tristeza. As duas coisas juntas. É como terminar de costurar um vestido para um funeral. O trabalho está bem feito, mas a ocasião é triste. A justiça tinha me devolvido meu dinheiro e minha dignidade. Mas não podia me devolver a filha que eu criei, a família que eu sonhei. Essa, eu percebi, teria que ser reconstruída. Ponto por ponto. A partir daquele dia. Os meses que se seguiram à audiência foram de uma calmaria estranha. Márcia, cumprindo a ordem judicial, desocupou a casa dos fundos e desapareceu da cidade. Soube por vizinhos que ela se mudou para a capital, para viver com uma prima distante. Nunca mais ligou, nunca mais mandou notícias. Era como se nunca tivesse existido. A ausência dela era, ao mesmo tempo, um alívio e uma dor fantasma. Com o dinheiro do ressarcimento que a justiça determinou, a primeira coisa que fiz foi comprar de volta o meu lote do seu Joaquim. Ele me vendeu pelo mesmo preço, feliz em me ver recuperar o que era meu. E então, olhei para o terreno vazio e enegrecido onde minha casa costumava ser. O mutirão dos amigos havia limpado os escombros, mas o chão ainda guardava as cicatrizes do fogo. Célia e Pedro queriam que eu me mudasse para Curitiba com eles. A oferta era tentadora. Uma vida nova, perto da minha filha e netos. Mas eu olhei para aquela terra vermelha de Paracatu e soube que não podia ir embora. Minhas raízes estavam ali. Abandonar aquele lugar seria dar a Márcia uma última vitória. Eu vou reconstruir minha filha, eu disse a Célia. Vou construir uma casa nova, do meu jeito. E assim começou o segundo grande trabalho da minha vida. O primeiro foi criar minhas filhas. O segundo, reconstruir meu lar. Célia tirou uma longa licença do trabalho e ficou para me ajudar. Pedro, que agora morava comigo e com Célia na casa de Rita, se tornou o mestre de obras. Contratamos um pedreiro, seu Manuel, um homem de confiança, e o trabalho começou. Eu desenhei a planta da casa nova num pedaço de papel de pão.
Queria uma casa menor, mais prática. Uma cozinha grande e iluminada, com uma janela para o jardim. Uma sala de costura com muita luz natural. E uma varanda. Uma varanda grande, com espaço para uma rede e muitos vasos de flores. Todos os dias, eu ia para a obra. Sentava numa cadeira de plástico debaixo de uma mangueira e observava as paredes subindo. Cada tijolo assentado parecia um pedaço da minha vida, sendo colocado de volta no lugar. Os vizinhos sempre passavam, traziam um café, uma garrafa de água, uma palavra de incentivo. A reconstrução da minha casa virou um projeto da comunidade. Enquanto a casa de alvenaria era erguida, eu cuidava do meu outro projeto, o jardim. Onde antes havia cinzas e carvão, eu comecei a plantar. Primeiro, flores resistentes, que nascem em qualquer lugar, como 11 horas e Maria sem vergonha. Depois, roseiras, jasmins, damas da noite. Eu enterrava as mudas na terra e sentia como se estivesse enterrando a dor, transformando-a em algo bonito. A casa ficou pronta em 6 meses. No dia em que nos mudamos, Célia, Pedro e eu fizemos uma pequena festa, só para nós 3, e Rita. Não compramos móveis novos. Ganhamos quase tudo. A mesa da cozinha foi doada por uma cliente. O sofá era de uma prima, a cama veio da paróquia. Minha casa nova nasceu da bondade dos outros. A única coisa que fiz questão de comprar foi uma nova máquina de costura, elétrica, moderna. Coloquei-a na minha nova sala de costura, perto da janela. O primeiro trabalho que fiz nela foi uma colcha de retalhos, feita com pedaços de tecidos que as mulheres da cidade me deram. Cada retalho era de um vestido, de uma cortina, de uma camisa. Cada um tinha uma história, e juntos formavam algo novo, colorido e forte, como a minha vida. Hoje, sentada na varanda da minha casa nova, o sol da tarde esquentando meus ossos, eu finalmente entendo o significado de tudo isso. A vida me deu um tecido rasgado, manchado de traição e fogo, e me obrigou a costurar algo novo com ele. Célia voltou para Curitiba, mas nossa ligação nunca mais foi a mesma. Tornou-se mais forte, mais honesta. Ela me liga todos os dias, sem falta. E Pedro, meu neto herói, está terminando o ensino médio. Quer fazer faculdade de Direito. Diz que quer aprender a defender os justos, como o Dr. Afonso. Ele é o ponto mais firme e bonito da costura da minha velhice. Minha casa é meu santuário. O jardim floresceu de um jeito que nem eu esperava. As pessoas da cidade, quando passam na rua, não me chamam mais de Dona Lala, a costureira. Elas me chamam, com um sorriso de admiração, de Dona Lala Fênix. Eu gosto do apelido. Uma fênix é um pássaro que renasce das próprias cinzas, mais forte e mais bonito. E é exatamente assim que eu me sinto. Eu não guardo ódio de Márcia. O ódio é um alfinete enferrujado que só machuca quem o carrega. Eu guardo distância. Rezo por ela, para que um dia encontre a paz que o dinheiro e o jogo nunca lhe darão. Perdoar talvez seja uma linha longa demais para eu costurar nesta vida, mas a ausência de ódio já é uma paz imensa. Aprendi lições duras na minha velhice. Aprendi que a assinatura mais importante não é a do banco, mas a que a gente deixa na vida das pessoas. Aprendi que o amor de mãe é sagrado, mas o amor próprio é divino, e que nenhuma filha, por mais cruel que seja, tem o poder de apagar a chama de uma mulher que aprende a reacender a si mesma. Minha história, que começou com o cheiro de gasolina e o som de uma linha de telefone caindo, termina aqui, com o cheiro de jasmim subindo da cerca e o som da risada do meu neto na sala. As paredes que Márcia queimou eram feitas de tijolo e cimento. A casa que eu sou, essa, é feita de coragem. E essa, ninguém jamais conseguirá incendiar. E assim, minha história, que um dia foi escrita com fumaça e lágrimas, agora está gravada nas paredes sólidas desta casa e no amor que restou. Se esta jornada te emocionou, se você também acredita no poder de recomeçar, me conte nos comentários. Seu like é um abraço. E se inscrever no canal garante que mais histórias de força silenciosa como a minha possam ser ouvidas. Obrigada por me acompanhar até aqui. E lembre-se, mesmo que o tecido da vida pareça arruinado, com linha, agulha e coragem, sempre é possível costurar um novo começo.